Reiniciando mais uma hora da matemática. Na aula passada, nós deixamos algumas perguntas para que vocês resolvessem relativos a esta figura. Uma parte nós fizemos, mas vamos revisar. Vamos a elas? Tudo começou assim: considerando que o ponto zero seja o nível do solo, que os andares acima do nível do solo são representados pela letra G e os andares abaixo do nível do solo pelas letras SS, responda a essas perguntas. A primeira pergunta era: quais andares podem ser representados por números positivos? Então, nós fizemos na última aula, a modificação aqui, a troca entre as letras e os números, estão lembrados? Portanto, para responder essa pergunta, nós vamos ter os andares de G a G, F, tá certo? Porque aqui nós iríamos trocar os números por números positivos, sendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Segunda pergunta: quais andares podem ser representados por números negativos? Bem, os andares que sobram, que são os andares aqui representados pelas letrinhas SS, de SSA até SSC. Então, são 3 níveis, Então, quais são os andares representados por números negativos? Os andares SSA a SSC, que nós vimos também na última aula, modificados aqui em números, e, portanto, nós tivemos menos 1, menos 2 e menos 3. Terceira pergunta: quantos andares há entre o nível GF e o nível SSC? Ou seja, quantos andares ao todo, Então, nós começamos aqui. Do zero, nós vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3. Portanto, 6 mais 3, nós vamos ter 9 andares ao todo. Se nós simplesmente contarmos, nós vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Então, são 9 andares ao todo. Qual veículo está no nível mais alto? O azul estacionado no nível GF ou o preto estacionado no nível GA? Bom, muito fácil, Isso daqui eu fiz para ficar bem evidente e vocês já vão ver por quê. Então, qual que está no nível mais alto? O azul. Ele está estacionado no nível GF, tá certo? Que corresponderia ao número 6. E qual está mais baixo? O vermelho, estacionado no nível SSC, ou o amarelo, no nível SSA? Aqui também, Fica fácil de verificar. O amarelo está mais alto, o vermelho está mais baixo. Portanto, como a pergunta é qual está no nível mais baixo, a resposta é o veículo vermelho está no nível mais baixo. Todas essas perguntas, elas me parece ficaram bem fáceis de resolver, porque nós temos aqui a figurinha, que é bem autoexplicativa. Então, na aula passada, inclusive eu mostrei aqui o prédio, substituindo as letrinhas por números, tá certo? Então, tudo já estava bem mais facilitado para responder. Espero que todos tenham conseguido perceber tudo isso e responder as perguntas direitinho. Só que agora eu vou fazer mais algumas perguntas, desta vez sem o uso da figura. Então, aí a pergunta agora, sem ter figura nenhuma, vamos lá. Quantos são os níveis representados por números positivos naquele edifício, Segunda pergunta: quantos são os níveis representados por números negativos? Terceira pergunta: qual veículo está no nível mais alto? O laranja, estacionado no nível GC, ou o verde, estacionado no nível GA? Qual veículo está no nível mais alto? O prata, estacionado no nível SSA, ou o dourado, estacionado no nível GA? Então, agora sim, sem as figurinhas, Vamos às respostas. Quantos são os níveis representados por números positivos?
São 6 níveis, estão lembrados? Do GA até o GF. Então, se a gente substituir por números, nós vamos ter de 1 a 6. Quantos são os níveis representados por números negativos? São 3 níveis. Estão lembrados? Do SSA ao SSC, nós teríamos -1, -2 e -3. Então, portanto, 3 níveis. Então, terceira pergunta. Qual veículo está estacionado no nível mais baixo? O laranja estacionado no nível GC ou o verde estacionado no nível GA? Portanto, está o verde, né? Que está estacionado no nível GA. Vamos lembrar? O GC corresponde ao número 3 e o GA ao número 1. Neste caso, são números positivos. Portanto, o laranja está no nível 3 e o verde no nível 1. Dessa maneira, o veículo que está no nível mais baixo é o verde, que está estacionado no nível 1. Quarta pergunta. Qual veículo está no nível mais alto? O prata, estacionado no nível SSA, ou o dourado, estacionado no nível GA? A resposta é dourado. Porque o prata, ele está no nível SSA, que corresponde ao número -1. O dourado estacionado no nível GA corresponde ao nível 1. Então, aqui, -1 negativo e 1 positivo. Portanto, qual está mais alto? O dourado. Com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Como falei, nas próximas aulas nós veremos outros assuntos. Precisaremos ainda retornar a esse assunto dos números inteiros, porque ainda precisamos analisar as operações. Nós temos operações com números inteiros, as 4 operações normalmente, né? A soma, subtração, multiplicação, divisão. E em função de nós termos sinais positivo e negativo, faz-se necessário analisar com isso com mais profundidade. Nós ainda voltaremos neste assunto, mas no momento vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos analisar um outro assunto. Vocês já devem ter ouvido em falar em 1/4, 2/3. Bem, é por aí que vamos começar. Até lá!